está vindo. Ele falou assim: o inferno foi feito para quem? Para o diabo e os seus anjos. Diabo é diabo em si? Ele decidiu assim, diabo agora. Ele foi criado para uma criatura criada para louvor e para a glória de Deus, como qualquer lesma, qualquer gafanhoto, qualquer lacraia, centopeia, ser humano, tudo louva a Deus. E até no fim, no Apocalipse se fala, né? Que todo animal, tudo que é vivo, na água, debaixo da terra, no céu, em qualquer lugar, em qualquer dimensão, espaço, tempo ou não, glorificavam a Deus. E falavam. Falavam de acordo com aquilo que para eles é falar. É lógico, isso a gente não vai ser literalista. Mas o inferno é feito para o diabo e para os seus anjos. Ou se é diabo, para estar no inferno. Ou eu tenho que ser diabo, né? Eu tenho que elaborar o mal, a falsidade, a hipocrisia, a ofensa, a mentira, ou eu tenho que ser anjo dele, ou eu tenho que proclamar isso realmente, distribuir, espalhar aquilo que o diabo faz. Ou eu sou o diabo ou eu sou anjo, sendo eu ser humano ou sendo eu uma criatura metafísica. A gente dá muito nome à coisa em si somente quando aquilo nos aparenta ser realmente de fato aquilo literalmente, né? Mas o próprio Jesus ele pegou a literalidade e espatifou ela no meio, como Elias. Ele viria antes do Messias, e Elias não era Elias de fato literal, era quem? João Batista. O Elias havia de vir antes, né? Aquela profecia de Malaquias. A saber, Elias já veio e vocês cagaram para ele. João Batista. Olha só. Ele falou do templo, lembra? Em 3 dias destruirei isso aqui, não aplicava de si próprio. E jamais se aplicou o termo templo a uma construção, a uma edificação física. Jamais. Inclusive, no fim dos tempos, o anticristo se sentará no templo de Deus. Ali ele se sentará, ali será louvado. E ao mesmo tempo ele será contra tudo aquilo que se diz que é de Deus ou que é objeto de adoração. Tendo Jesus como verdade e com aquilo que ele aplicou a cada objeto e designou aquilo ser aquilo, templo de Deus é o que para Jesus? Templo de Deus é o que para Jesus? Templo de Deus. Templo. Templo. É o quê? O que é templo para Jesus? Somos nós, é o ser humano. É a identidade humana do ser humano. Então esse anticristo, ele se assentará no templo de Deus. Vamos ver. Se ele fala templo de Deus, em algum momento no futuro se ergue um edifício, ele estaria sendo depondo contra si próprio. Porque quando ele falou que o templo seria destruído e em 3 dias seria reerguido, ele não se preocupou em explicar que ele iria morrer e no 3º dia ele iria ressuscitar. Então assim, aplicar, a gente falar assim, o mundo espiritual, ele existe? Existe sim. Mas eu sou tão diabo, eu posso ser tão diabo quanto o Satanás em si, o primeiro diabo, vamos dizer, o primeiro Adão, né? Eu sou tão semelhante como o homem, o primeiro Adão, e eu posso ser tão semelhante ao diabo, o primeiro diabo, Satanás, aquele que era alguém de Deus, espiritual, de uma outra criação, pertencer a uma outra categoria de criação, num tempo que não está escrito como foi, detalhadamente. Nós estamos, né, que pegou o ser humano do pó da terra e tal, mas aquilo ali não convém, mas alguma coisa aconteceu. Ele era de alguma categoria da criação e foi diabo. Ele não foi diabo em si. Ele decidiu. Então eu posso ser diabo. Agora a diferença entre mim, eu, Marcos Vinícius, diabo, e Satanás, o anjo diabo, é o tipo de a natureza, né, de pessoa. Eu tenho corpo carnal, ele não tem, mas aquilo que eu fizer, aquilo que eu agir, a minha atitude, minha ação, me fará ir para o inferno. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Eu posso ser diabo e posso ser anjo. Do contrário, na literalidade, não iria para o inferno. Nenhum ser humano não seria do inferno, não seria do inferno. Então, assim, por isso que a gente traz à tona essa discussão e Jesus bota todo mundo num patamar só. Para ele, bota vivo e bota morto, deixa os mortos enterrar os seus mortos, né? Abraão
Isaac de Jacó, está vivo. Então, assim, a nivelação do Evangelho, ele não põe diferença entre seres e seres em si. Nem estima vírus e nem cuida de diamante. Quando fala de anjos, o autor de Hebreus ele fala, os anjos em si explicou quem são, a não ser aqueles que estão a servir, aqueles que creem. Não é? Só isso, só isso, né? E mais nada, não mexe mais, não se dá muita ênfase àquilo. E depois Paulo vai falar no futuro, culto aos anjos, não é isso? Essa ênfase toda, que o anjo disso, o anjo daquilo. Eu até desconfio que por isso que o livro de Enoque, eu tenho ele lá em casa, ele caiu em desuso, porque ele dá muita ênfase a isso. O anjo da geada, o anjo do terremoto, não tem aquela parte dos anjos? O anjo do terremoto. A cabeça não estava por isso. Isso. Ele é muito complicado. Dos limites, né? A linguagem enoquiana, inclusive, a bruxaria vai dar uma linguagem pagão, isso, mas assim, é fato. Na época eu comecei a ler, eu não sei. É verídico aquilo, porque é interessante por isso. O próprio Judas, ele cita ele. Como é que alguém vai ter irresponsabilidade sendo irmão de Jesus ali, sendo servo do Senhor tal, e citar uma coisa, né, um absurdo? Ele explica algumas coisas, Vânia, que a Bíblia não explica. Isso. Tipo, os gigantes, os nefilins, a caída. Nefilim que você vai ler Enoque. Ele vai citando. É ali, entendeu? É maravilhoso, Nefilim. Isso. E assim. Eu já E não tem ênfase no livro. Tem um livro isso. Ele cita porque. É um romance também, é um romance que ele. O Nefilim é o tempo todo, os personagens leram Enoque. Então vai nos capítulos, dentro do próprio livro Nefilim, dentro da ficção do Pai Feito. É maravilhoso. Fala aí. Eu tento simplificar a minha Eu já vida. tentei comprar um livro, mas Eu vou pedir aí. Foi que a Marcela está falando aqui sobre que está espíritos, demônios. Eu paguei bem caro nesse livro. Mas, como você falou, eu procuro, de certa forma, ignorar isso tudo. Eu gosto de viagem. Eu procuro pegar a palavra de Deus. Não, é importante, né? Porque Jesus não deu. Então, e a única coisa que eu dou importância é o quê? Procura da importância. É o amor. Se eu procurar seguir isso aí, pronto, acabou. Entendeu? Então eu acho uma forma simples de você simplificar a sua vida. Entendeu? Você, e olha só, e não é tão simples, porque é difícil pra caramba você viver assim. Eu estou tentando simplificar em um tópico, mas é difícil pra caramba você viver em amor. Você viver em amor. Então, se tem anjo, se tem demônio, se tem ET, se tem extraterrestre, se esse cara ser reduzido. Um extraterrestre, ele está mentindo, ele está propagando a discórdia, ele está sendo hipócrita, ele é o quê? Se tem vidas em outros planetas, e se tem vidas em outro planeta, então tudo que está pregado aqui não faz isso, não, cara. Olha só, aquele mostra a realidade para outra, mas para mim a realidade é essa. O que foi deixado. É igual Apocalipse, tem 47 interpretações de Apocalipse. Eu prefiro nenhuma. Fala de É tão difícil amar que a gente precisa criar um objeto, um personagem que esteja bem distante da gente, a ponto de ser oculto, como o diabo. A gente pensa no diabo como uma figura à parte da gente o mais suficiente possível. Pode ver, quem mais acredita em diabo é quem menos se corrige, se fala consigo e tal. A gente distancia os nossos demônios, a gente distancia os nossos pecados na figura mítica. Existe um negócio aí que é também bem parecido comigo, só que tem chifre, só que tem mistério. Tem não, tá, gente? Não tem não, tá? Olha só, a serpente, não existia diabo para os judeus, né? Para os hebreus. Aí ele cita lá, Moisés cita como serpente, né? Porque foi o maior problema da época dele, né? Que ele viveu, né? Problema de serpente mesmo. Era a época dele. Então ele escreveu como serpente, sendo símbolo de astúcia, de inteligência, o que para eles e para aquelas sociedades daquela época que se linkavam muito, era o desequilíbrio. Tudo tem uma ordem, segundo aquela época, mas existem os desequilíbrios que fazem o movimento, que movem as coisas, que transformam o estado natural das coisas. Nós vivemos
eras, nós vivemos estados naturais sendo transformados. E segundo o pensamento antigo, esse impulso de movimento de mudar eras em processo é o desequilíbrio, é o Exu, que é o diabo, é o desequilíbrio. É aquilo que tira a lua do sol, e do céu, e coloca o sol no lugar da lua, e desfaz tudo. Lua vira sangue. Tudo fica ao contrário. Tem todas as mitologias. Tem no Enúmeris, que é o sumérico babilônico, tem no nórdico, tem nos ritos de candomblé. Na verdade, o rito de candomblé é tudo política, aquilo ali. É que a pessoa mistifica aquilo ali. Na verdade, o Exu não é demônio. Não, na verdade, é uma mensageira. Que se encontram em tempos de guerras entre sociedades. Sim, isso é o cristianismo que transformou o candomblé do que é. Exatamente. Então, o diabo é a nossa iniquidade. Quando se fala em diabo no Antigo Testamento, é nessa figura mítica, essa figura que não é humana, na sobrenatural, antes da humana, é a da intenção. Porque tudo que é antes foi intenção. Então, essa intenção que é o diabo, de fato, o espírito, ele se comunica na gente no psique, e ele é o desequilíbrio, ele é a iniquidade, desequilíbrio. Então, é exatamente isso. Esse era o que nasceu de Deus, né, o filho da alva, e que gerou desequilíbrio, porque ele nominou, né, que ele criou a figura na serpente, que para ele soa bem serpentiano na cabeça, sabe, bem falando. Às vezes a gente se convence de fazer a obra do diabo, fazer o mal, de mentir, de fazer alguma coisa, de nos enganar, de quando a gente quer falar a verdade, a gente olha no espelho e fala, coisa mais hipócrita, porque as verdades que a gente tem que falar na nossa cara são de olho fechado e em silêncio. E essas daí é muito mais difícil, porque aí a gente pega e já bate de cara com o diabo fora da gente, que é exatamente esse. E o próprio Jesus, ele não nos colocou com esse diabo distante, ele apontou os diabos próximos. E o pior de tudo, são os diabos que nós aprendemos desde criança a chamá-los de servos do Senhor. Em nenhum momento no Evangelho a gente vê Jesus falar sobre preconceito e gostar do preconceito. Só que uma única categoria ele fala: não se misture com essa raça. Víbora é o quê? Serpente. Que tem o quê? Tem aquele veneno, aquele dente, né? Que inocula e sai. Ele vai lá, se deixa e sai fora. Então, vamos pegar, falou da Kate Perry, deu uma realmente porrador pra caramba. E Jesus, quando fala de serpente, aí ele vem atualizar para nós, aquele foi o ápice, aquele foi a plenitude dos tempos, e ele fala: tem uma raça, tem uma categoria de gente que eu vou falar para vocês, não se misturem com eles. Não se misturem com eles. Eles vão distorcer aquilo que eu vou dizer que é de Deus, que eu te ensinei o ser de Deus. O problema todo que a gente tem é que toda angústia, todo o impasse, toda a crise que a gente tem com algo que se chama igreja, com aquela a onda dos desigrejados, é porque nós aprendemos a chamar o urubu de meu louro. É isso aí. Esse é o problema, a darmos nome à coisa e a coisa passar a ser aquilo que ela não é. E aí a abacateira não ia dar manga se eu chamasse ela de mangueira, não adianta. Então, se eu fizer um retrato falado hoje, daquilo que Jesus falou a respeito, daquilo que é víbora, daquilo que é a raça de víbora, eu não vou ver retrato falado. Guardai-vos 2, pontinho, que usam roupas compridas, gostam de saudações nas praças, que percorrem o céu e o mar para fazerem um discípulo, um prosélito, e quando os fazem, os tornam mais filhos do inferno do que eles mesmos. Olha só, a gente estava falando de espírito, né, de demônio, da figura distante, metafísica. Olha só, né? E que devoram as casas das viúvas com pretexto de fazerem longas orações. Olha só, olha aonde vai a atualização da figura
do diabo, da figura do inferno, porque eles já são filhos do inferno por natureza, por fazerem o que fazem, por agirem como agem. E replicam, né, o seu prosélico 2 vezes mais filhos do inferno do que eles já são por natureza. Então aqui, tudo que foi falado aqui antes, tudo que foi conversado, foi explicitado, agora a colaboração do Giovanni, nos leva aqui à luz do Evangelho, à luz da graça, à luz de Cristo, tendo ele como aquela pedra, né, de esquina. E ele relata a categoria de gente, a categoria de ser, de vida, com a qual nós deveríamos nos abster a todo custo. A gente escuta algum conselho de alguém vivido, né? De uma avó nossa, de uma bisavó, de um pai, de alguém experiente. Ó, se ele falar, ó, cuidado com aquilo ali, não vai. E tem uma coisa, eu replico, eu até enfatizo. Quando Jesus fala alguma coisa, olha, Jesus é vivido, hein? Ele é vivido. A graça do Evangelho é vivido. Dá atenção para aquilo, dá ênfase naquilo ali. Quando levava uma mulher adúltera para ele, quando ele encontrava um ladrão, um desviador de dinheiro de imposto, quando ele via um bêbado, alguém que bebia e tal, ele não agia com indignação, não. Ele não chamava esse pessoal de filho do inferno, não. Muito pelo contrário, ele até dá exemplos nas suas parábolas, segundo aquela parábola do mordomo infiel, um cara que agiu com sagacidade. E o Senhor louvou a atitude dele, que ele já roubava, ele usou aquele dinheiro que ele roubava para fazer amizade, para depois ele não ficar na merda, não ficar desempregado. E louvou o Senhor aquele mordomo infiel, e louvou o Senhor aquele corrupto, aquele recebedor de propina, aquele executor de lavagem de dinheiro. Agora, com aquela categoria de gente que ele falou, guardai-vos dela, guardai-vos deles, não se juntem com eles, não façam conforme eles fazem, a gente fica tolerante. E a nossa angústia de pertencer a grupos, a existir, a não, é uma angústia com aquilo que não deveria ser. Simplesmente por quê? Porque a gente realmente deu ouvidos à serpente, como o Giovanni falou. A serpente, o nome de diabo, ele tem uma raiz etimológica muito interessante, é contrário ao termo símbolo, não é? Símbolo é aquilo que rapidamente eu olho e já associo a uma coisa. Lembra do logotipo? Eu vejo o símbolo, é aquilo ali. Eu vejo o sinal, né, o sinal de trânsito com aquela faixa ali, não fazer aquilo. Então, rapidamente eu tenho uma mensagem. Agora, o diabo não, ele pega a coisa em si e deturpa. Ele faz com que com que você chame de ser de Deus aquilo que o próprio Deus fala que não é de Deus. Ele é o antissímbolo, é o diabolos. Não, símbolos é aquilo que realmente dá a mensagem, ele vai e dissolve. Só que o condicionamento ele é terrível, ele é pertinente. Ele é inerente ao ser humano. Então, se a gente foi criado num ambiente que chamou aquilo de ser de Deus, e a nossa angústia a não pertencer àquilo, a não condescender com tudo aquilo que se fazia e se pensava, estar longe, ser desigrejado, calma aí, vamos pegar ali, vamos parar tudo, vamos voltar, ou vamos parar onde nós estamos, e ver quem é o nosso, quem é a adjetiva, que é Jesus. Ele falou, guardem-se deles. Guardem-se deles, não se misturem com eles. Eles não prestam, entendeu? Então, assim, a capacidade de indignação de Jesus, ela vai até aí. Com as demais coisas, ele foi tolerante. Não por acaso são essas demais coisas que esses diabos dizem ser aquilo que não corresponde a ser de Deus, aquilo que eles ensinam que é tudo que não presta e que não é digno da salvação do reino de Deus, que não faz parte da agenda que eles proclamam e defendem. Quem? Os diabos. A imagem da víbora, da serpente,
e atualiza para os nossos dias. A raça de víbora, o diabo e os seus anjos, atualizado para o nosso dia de hoje, da nossa era, daquilo que nós chamamos de diretiva de vida, de diretriz, de ordem, de fé, de regra, de fé e prática, que é o Evangelho, não é a Bíblia, mas o Evangelho, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, não pregar e render missionário, é o Evangelho, chama de serpente, chama de diabo e chama de seus anjos, né, os prosélitos, que são feitos 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos, a essa categoria, que se vestem diferente, que adoram a saudação nas praças, adoram ser chamado de rabi, se julgam serem os ensinadores da filosofia, do modo de ser de Deus. Eles são os que apresentam, né, Deus no PowerPoint. Ai de vós, doutores da lei, fecham as portas, né, aos que entrariam. Então, por que fecham as portas? Caramba, então eles têm a chave da porta? Não. É porque realmente, como o diabo, eles fazem com que a humanidade à sua volta venham a concluir que aquilo ali é o funil, é o gargalo do reino de Deus. Ou fecha com a gente, aceitando, fazendo vista grossa, sendo leniente com tudo de mal que a gente produz, ou você está no inferno. Ou fecha com a gente, aceita que a gente, né, roube a grana aqui do dízimo, da oferta, né, faça vista grossa com o que a gente faz, com a nossa exploração, porque a gente explora as viúvas, a gente devora a casa das viúvas, mas, poxa, seja leniente com isso, vale a pena. Pelo menos a gente pega, né? Ó, é o roubo mais faz de Deus. É o Deus que aceita esse roubo mais faz, que condescende com o mal. Mas Jesus, ele é contra esse Deus, ele vem como antagonista a esse Deus. Quando aquele camarada lá, né, tá cego, ele é curado, Jesus cospe no chão e joga lodo na cara dele. Ele vai, limpa e vem depois os guardas para prender Jesus, e os guardas voltam. Cadê Jesus, cara? Não, rapaz, a gente vê esse cara falando ali, falou coisa que a gente nunca viu na nossa vida. Ele falando que quem crê nele do seu interior correrá rios que jogam para a vida eterna. A gente voltou. Porra, vocês caiu na onda desse cara mesmo, né, cara? Caiu na ideia desse charlatão, cara. Mas qual é a validação que eles falam com esses guardas? Vem cá, por acaso creu algum fariseu nele? Alguma autoridade creu nele? Porra, então ele é mentiroso, caramba, né? Então, um de nós, alguém que dá validação, seguiu ele? Herodes seguiu Jesus? Tem a chancela do chancelou Jesus, caramba. Pô, acorda, rapaz. Acorda, pô. Tá entendendo? Tem CNPJ ali, realmente? Ali tem agenda, tem dia, tem hora marcada. Rapaz, porra, acorda, rapaz. Mas a verdade, ela é irrefutável. Verdade é aquilo que é e aquilo que se experimenta. Aqueles guardas foram lá, né, com ordem para prender Jesus, que ele estava tumultuando, ele estava dentro do templo, cara, que ousadia. Dentro da casa, né, do diabo mesmo ali, onde se assenta o trono do inferno, que ele falou. Jesus falou, essa galera aqui é raça de víbora. Se guardem deles. Mas Jesus também amou essa raça de víbora. Ele amou ao ponto de ser convidado a jantar, né? Olha só, imagina só que falta de educação. Você me chama para jantar na tua casa, prepara lá a melhor comida, e eu, quando me sento na mesa, eu chego e falo que você é raça de víbora. Estranho pra caramba, né? Então a coisa tem ênfase, cara. Não é do tipo de Jesus, não. Ele não é disso, não. Ele não é disso. Assim, de ser mal educado, de apontar. Jesus não é disso, né? De julgar, de ofender. Não é disso, não, cara. Eu conheço ele é pontual. Isso foi pontual pra caramba. Ele foi pontual, ele foi bem ofensivo, cara. Ele realmente pegou pesado pra caramba, chamou o cara de diabo e falou que vocês têm culpa do diabo ainda. Vocês fazem as obras do diabo. E qual é a obra do diabo? É aquilo que eles faziam. Aparecer com pedras em nome de Deus.
julgar, matar, apontar, ser seletivo na moralidade. Quando pegam aquela adúltera no flagra, né, eles misteriosamente deixam o homem correr, né, porque eles são realmente defensores da moral e dos bons costumes. Mas o certo pela lei era apedrejar mesmo. Era pedrada, Moisés falou tudo mesmo. Ah, mas não pegou o homem. Não, mas espera aí, quando você... Não está escrito que só, se um fugiu, o outro fica eximido de pagar aquilo que deve, né? Perante a lei tem que apedrejar mesmo. Está escrito. Está na Bíblia. Né? Quem ofende a gente, né, tem que realmente, o fogo do céu tem que cair, né, Jesus? Olha só, Jesus, está na Bíblia. Elias fez isso aí. É bíblico. É bíblico. Pô. Elias fez e caiu o fogo do céu. Não tem um texto ali falando que aquilo ali foi errado, não. É bíblico mesmo, não, rapaz. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Esse espírito aí estava ali, o espírito em letra minúscula, não era um pneu, entendeu, né? De que espírito eles eram? Os discípulos, a princípio, que falaram assim, ó, por que a gente pede fogo do céu agora para consumir esses samaritanos? Tem base bíblica, Elias fez isso. Eu acho que tudo sempre cai no equilíbrio. Tudo. O que vocês falaram, o que vocês estão dizendo é que às vezes as pessoas elas tiram delas a responsabilidade para botar para o diabo fora, né? E esse diabo ele existe dentro também. O próximo. Invisível e palpável. Isso. Então assim, mais uma vez eu caio naquilo que eu estava falando, que o Marcão falou. Tem que existir o equilíbrio sempre. Porque existe sim o diabo dentro da gente, eu acredito nisso. Mas eu acredito também que existe esse também fora. Que existem pessoas que não sou eu. Esse espírito dominador. Infelizmente. Mas como a tia dele, que tem essas experiências. Então assim... E é algo particular. E não falando isso. Quem disse que isso é modo de alguém? Não, é só dela. Sei lá que Deus falou com ela realmente, eu não sei. Por isso que eu tô falando daqui. Lembra daquele camarada que estava pregando, estava expulsando demônio? Porque senão eu falo assim, mentira, não tá vendo nada, entendeu? De modo algum. Se você não tiver esse equilíbrio... Mentira não, a gente não está aqui nem para virar negacionista de uma realidade. Lembra daquele camarada que estava expulsando demônio e os discípulos viram assim? E queriam censurar? Aí Jesus falou, peraí, cara. Não faz isso não, cara. Quem quem é por nós não é contra nós, não. Ele não tem nem nome, o nome dele não está registrado ali no registro, na literatura, dos evangelhos. Mas ele é alguém que era pelo reino de Deus. Jamais eu vou cometer essa loucura de chegar e, né? A gente tem... Não, mas é o que a gente está falando desde o começo, tem esse equilíbrio de você saber... Só que a ênfase toda no evangelho, aquilo que nos cabe, é porque assim, Jesus sabe o nosso tamanho. Mas o evangelho sempre manda você olhar para dentro. Isso, ele sabe do tamanho, ele sabe do tamanho. É assim, você tem um filhinho, você tem uma criança, você não vai exigir além daquilo que ele vai suportar. E próprio São Paulo ele fala que não há nem tentação humana que venha sobre nós além daquilo que nós possamos suportar. Então, quanto a isso, a gente tem que estar em paz. Não tem nada que nenhum discurso de metafísico, de espiritual ou de físico, né, humano, que nos venha a poder tirar a nossa paz e nos fazer inquietar. Porque aquela frase de Jesus é soberana, não vos inquieteis por coisa alguma. Por coisa alguma. Ela é soberana, ela não abre precedente. E ele não dá assim, ele não abre parênteses e não dá legalidade, por coisa alguma, exceto para isso. Por coisa alguma, exceto para a tua vida espiritual. Tu tem que jejuar, não sei quantas vezes por semana, tem que subir monte, não sei o que, tem que fazer vários rituais para que eu venha te dar algum benefício. Não, é por coisa alguma. E aquela paz que Jesus, ele viveu isso. Aquela paz que ele viveu era o que dava indignação, a ponto de ele estar dormindo no barco no meio de uma tempestade. A ponto de, no momento que alguém que traga alguém para ser penalizado por morte, ele senta no chão e faz o quê com o dedo? Escreve na areia. É isso que a gente fala. Ele escreve na areia. Porque a gente estava falando no começo, né? Mãe, poxa, tão fácil assim. Porque ele escreve, é tão fácil, tão simples. Assim, de cara, se você não tiver dentro de você o aplicativo que se chama Mente de Cristo,
evangelho, graça, instalado, nem você, nem eu, a gente vai compreender isso não. Não consegue não. Quando Cristo falou, olha só, vocês me veem agora, mas depois vocês não vão me ver. Aí os fariseus interpretavam, caramba, esse cara quer se matar, que está falando que ninguém vai ver ele mais. É a interpretação humana de quem não tem o aplicativo da mente de Cristo instalado. É verdade. Agora, se eu falo que eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que fazer esse exercício para me deslocar da minha humanidade, a minha humanidade terrena, animal, mamífera, para compreender ele tal como ele é. Porque, como eu disse no começo, eu vou chamar o urubu de meu louro. Eu vou estar triste porque eu não participo mais de uma agenda que me ensinaram a chamar de igreja, de casa de Deus, de ser de Deus. E é algo que Jesus chama de inferno, e chama de filhos do inferno, chama de víbora. Pelas práticas. Das quais práticas, é claro, lógico, ele praticando aquilo aí, que ninguém é diabo por si só. E ele mandou eu me afastar. Eu acho que Paulo consegue definir muito bem a humanidade, a nossa humanidade, quando ele fala assim, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Eu acho que todos nós somos assim. E somos humanos. E ali você vê na fala de Paulo alguém que tinha a mente de Cristo, que procurava ter a mente de Cristo, diferentemente do que o Giovanni falou de quem se torna um diabo, que dá ouvidos a outra situação e pratica consciente que gosta daquilo. É a grande diferença. Não é ser hipócrita, não é ser condescendente com o erro. Isso. Com o erro. Nós podemos ser guiados pelo princípio natural das coisas que é Deus e podemos ouvir a voz do Pai. Porque nós temos ouvido. Entendeu? Então essa é a grande situação. Acho que Paulo define muito bem quando ele fala isso. E a nossa vida vai ser sempre essa. A gente vai praticar o mal que muitas vezes a gente não quer. A gente não quer fazer e a gente vai fazer. Muitas vezes o bem que a gente quer fazer, a gente vai deixar de fazer. E nem por causa disso, não vamos deixar de ter a mente de Cristo. Entendeu? A gente não tem que viver com a culpa disso. É claro que buscar sempre o bem. E não praticar o mal. Eu acho que isso é uma caminhada. É dia a dia. É dia a dia. E o Paulo segue, né? Mas a frente ele fala, tudo isso por causa do pecado que habita em mim. Sim. Você vai continuar. É a nossa natureza. O pecado, ele habita em nós. O diabo é o que delibera. Agora, uma pergunta. Vocês conseguem identificar hoje, como eu falei aqui no começo, eu tenho muitas vontades, e tenho vontades mesmo de acreditar em outras coisas, às vezes. Fico me questionando, me perguntando, estudando, tá? Eu fico mesmo. Mas o que vocês hoje conseguem identificar isso que eu falei? Eu não consigo, porque eu tenho essa marca em mim. E não é uma coisa forçada. É uma coisa que aconteceu. Então inverte a ordem das coisas. Se você não acreditasse em Cristo, no Evangelho, né? Se não acreditasse, e essas outras coisas fossem coisas que você realmente houvesse acreditado por natureza, entendeu? Por natureza, você estaria certa? Não estou dizendo que é certo ou errado. A questão não é certo ou errado. Você estaria bem? Estaria feliz? Provavelmente sim, porque eu conheço várias pessoas que estão em outros lugares bem infelizes. Entendeu? Então a questão aqui, a minha pergunta quando é que a gente consegue identificar isso? Tanto eu aqui, como a minha amiga lá no Candomblé, como o meu outro amiguíssimo no Espiritismo, que está bem, está feliz, está em paz. Entendeu? Quando é que se consegue identificar isso? Olha, eu estou aqui porque isso veio em mim naturalmente. Entendeu? É natural, veio natural. Eu não estou forçando, porque como diz, já andei por outros lugares, mas não existia nada natural. Para mim eram forçados. Entendeu? Então assim, a Bianca tá lá, a Joana tá lá, ela tá em paz, ninguém muda o pensamento dela, assim como não dá para mudar o meu. Entendeu? Então assim,
É possível identificar isso hoje? A pergunta é essa. Quantos de vocês conseguem identificar? Assim, alguém que fala uma coisa, assim, eu consigo quando eu esqueço, eu desconsidero todo o rótulo, toda a casca, igual a cebola, vou tirando tudo. E o que sobrar de tudo, se for graça, se for acolhimento, se for amor, paz, união, se for o fruto do Espírito, mesmo não se denominando aquilo, aí eu entendo que paz é essa. Entendeu por quê? Porque no final de toda idiosincrasia religiosa, ela vai realmente querer se pautar como menos ou mais do que o outro. Aqui é menos incoerente do que ali. Nós aqui dentro do guarda-chuva da religião. Né? Nós batistas somos mais do que ali. É assim, eu acho. É só isso. Eu acho que sim. O questionamento quando você se sente. Como você se sente estando hoje como você está? Entendeu? Você consegue identificar que mesmo não estando em culto, mesmo não estando na escola bíblica dominical, mesmo não estando tomando a ceia do Senhor nos potinhos e o pãozinho, você consegue se identificar em Cristo, mesmo não vindo nas reuniões às vezes no domingo, entendeu? Como e por quê? Quais são, o que te leva a se identificar hoje em Cristo? Porque sabe por que eu estou fazendo essa pergunta, gente? Porque existe muita gente, os desigrejados e os igrejados, que não é porque está comparando com o outro, sabe, Marcos? Não é. É porque ele se cobra muito. Ele mesmo se cobra muito. Ele mesmo fala, eu não faço isso, então não tenho Cristo. Eu não faço aquilo, então não tenho Cristo. E dentro das nossas estações tem muita gente assim. Tem bastante gente assim. Do Caio? Tem. Tanto que tem muito que nem fica. Se alguém estiver aqui... Né? Vem algum momento e tal. Se alguém fizer parte do caminho, no mesmo modo de alguém que quer fazer parte de uma religião, cara, vai estar assim, realmente... a ação e reação, o efeito vai ser o mesmo. Não, mas não é isso. Eu falo assim, eu me senti bem. Como é que eu me sinto? Isso, você se sente em paz? Eu me sinto em paz porque eu estou em Cristo, não é isso que me define. Isso. Gente, olha só. A resposta é essa. Eu tenho paz. O que eu não tenho paz é para outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma culpa de algumas coisas que eu carrego, mas isso é uma questão de sua pessoal. Agora, de não vir, de tomar ceia, não tomar ceia, frequentar aqui, eu tenho um orgulho de frequentar isso aqui. É tão diferente. Eu não tinha prazer em ir para o culto. Então, eu tinha uma culpa. Isso te identifica de acabar, eu não ia. Existe sim gente nas estações que ficam, eu tenho que ir para a igreja, eu tô aqui, eu tô ali, eu não tô indo nas reuniões, Mas ainda mas eu acho que aqui no caminho. Eu quando deixei de ir à igreja, de frequentar a igreja, eu não vou mais. Eu saí de uma igreja, comecei a percorrer outras igrejas de outras denominações, fui na presbiteriana, fui na batista, até que cheguei a um ponto que eu falei assim, não é isso que eu quero, Cristo não está aqui. Estar em Cristo não é isso. Eu estou em Cristo. Isso. Eu me sinto estando em Cristo. Eu nunca me senti, como aquele tempo da igreja, desviado. Eu nunca me senti desviado. Mesmo quando eu não ia a lugar nenhum, mesmo quando eu não conhecia a estação, eu nunca me senti desviado. Eu sempre me senti confortado em Cristo. Em Cristo. Se um dia eu parar de vir aqui na estação do caminho, eu vou continuar me sentindo em Cristo. Em Cristo. Eu estava falando no começo da reunião. Senti o Caio mudar o discurso dele totalmente. Como assim? É você, é pessoal. Tudo bem, eu tenho uma gratidão pela mensagem que o Caio trouxe, mas o Caio para mim não é um fator fundamental. Para mim é Cristo. É isso. É Cristo. E estar em Cristo está em amor, como você falou hoje, você resumiu. É isso, então você vem aqui porque eu venho aqui porque eu gosto das mensagens que aqui estão trazidas. Vem aqui por causa do café. Eu vim aqui por causa do café também. Que hoje estava muito bom, diga-se de passagem, né? As outras vezes estava péssimo. Por causa da comunhão que eu achando aqui, das amizades, até que eu sinto falta das nossas conversas, dos nossos bate-papos, eu sinto falta disso.
Mas não é isso que define Deus está em Cristo. Mas é bom pra gente, né? Então, essa é a minha percepção, independente de Isso é uma questão muito pessoal, primeiramente. Porque eu encaro assim, é uma responsabilidade sua de você querer estar bem onde você está. E só sua, de mais ninguém. Se você vai para um templo para procurar Cristo, você vai para algum lugar específico, se você tiver na sua mente que Ele está em todo lugar, isso aí já é um ponto pacífico na sua cabeça. Agora se você vai, vou ali porque Ele está lá. Você vai chegar lá, uma hora você vai se decepcionar. Não, Ele não estava aqui. Vou no outro porque Ele está lá. Vai se decepcionar um momento porque o que você está procurando é nas pessoas. E fora de você, né? Sim. Fora de você, aquilo que a resposta que tem que estar dentro de você. Foi isso que aconteceu comigo. Eu, passei por um monte de igreja. Eu não era evangélico. Sempre fui católico, não frequentante. E comecei em 2006. Eu ouvi uma mensagem que eu gostei muito e comecei a frequentar determinado lugar. E para mim ali era o ideal, né, essa igreja. Mas aí eu fui vendo algumas coisas que começaram a me desagradar, porque vinha adotando uma linha, a chamada linha de predestinação, que eu não aceitava muito. Saí, fui para outra. Aí fui com aquele mesmo ímpeto, poxa, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar. Me decepcionei também. Até o último, antes de eu vir para cá, que eu fazia a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Só que entrava a mensagem por um ouvido e saía pelo outro. Tinha hora que eu me irritava, eu pensava em N coisas diferentes quando estava filmando. E aí eu cheguei e falei, olha, não dá mais, o que o senhor está falando, está entrando no ouvido, mas como é isso? Aqui é a casa de Deus. Eu falei, bom, eu sei que é, mas Deus não está só aqui dentro não. Ele está ali fora, está lá em casa, mas principalmente está aqui. Aqui e aqui. Então, se eu sou a imagem e semelhança dele, então ele está comigo o tempo inteiro. Por que ele tem que estar só aqui dentro da sua igreja? Aí isso criou uma série de problemas para mim. Infelizmente a pessoa leva pelo lado pessoal. Então, hoje eu entendi, quando eu parei aqui, eu falei, caramba, é completamente diferente de tudo que eu já passei na minha vida. A gente fala de Cristo, dos ensinamentos dele, sem falar dele diretamente. É verdade. Né? Como foi até a nossa última reunião aqui. Eu falei, caramba, era tudo que eu procurava. Mas primeiro eu tive que buscar essa paz dentro de mim. Porque senão, se eu viesse com o mesmo pensamento, com a mesma forma de agir diante, ia ser mais um lugar que eu ia passar e eu ia sair. Então, isso que você falou vem muito a calhar, porque se você não está em paz com você, você não vai ter lugar que você vai frequentar, que você vai se sentir bem. Assim como tem gente no Espiritismo que se sente bem, eu acredito, porque ali ela encontrou a paz dela, mas ela encontrou a paz dela primeiro dentro dela, para depois conseguir compartilhar isso com os outros. Então, cara, eu entendo hoje o que você falou dessa forma. É uma experiência muito particular, muito pessoal. E se você não tiver, como todos aqui falaram, a mente de Cristo e o fruto dele, o amor, você não está bem com você, com ninguém, em lugar algum. Aí sim, você abre a brecha para você ser o seu próprio diabo para você e para o resto que está do teu lado. Do teu lado. Isso aí. Primeiramente para você. Primeiramente para você. Eu queria aproveitar e compartilhar esse gancho do culto com vocês, uma palavra que eu ouvi antes do Ed René, excepcional. Se vocês quiserem, eu divido com vocês. Ele estava falando aonde está Deus. Ele começa assim. Aí ele fala assim, Deus está no céu. Porque Jesus fala, né? Nós estamos no céu. Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Deus está no... É no céu mesmo, quando tu aponta assim, é céu. Mas a Bíblia diz que ele habita, que ele nem no céu dos céus o pode contê-lo. Aí a terra está aqui, o inferno está lá, enfim, aonde está Deus? E a palavra que Ed dá é uma palavra muito carregada, porque ele é um pensador, né? Ed é muito bom. E tem uma hora que ele fecha todo aquele discurso dele com o fechamento que ele dá é o seguinte: Deus está nas relações de amor.
vista de Deus. É aquele vento, aquele cicio, aquele vento brando, aquela brisa. É simples assim. Deus, ele está nas relações de amor. Então, onde tem relação de amor, tem paz, você se encontra. Tem Deus. Eu essa semana atendi um senhor, parecia ser assembleano, e a gente foi conversando, eu fui atendendo ele e tal, ele de terno, eu brinquei com ele, eu falei, como é que o senhor suporta um calor desse de terno? Aí ele foi e brincou comigo, teve uma hora que ele falou assim, a senhora é crente? Aí eu falei, assim, cristã, né? Crente é. Aí ele riu. Aí ele começou a falar da alimentária, eu falei, mas a única coisa que de fato tem peso é o amor. Aí ele parou, me olhou, como assim, Leandro, parar, né? Eu ouvi, ele falou, você tem razão. E é isso. Deus está nas relações de amor. É sim. A minha sogra é candomblessista desde criança. Sim. É verdadeiro mesmo. A minha sogra é candomblessista desde criança. Vai ao centro. O centro acabou, mas ela vai toda segunda, assim, de manhã. Primeira vez que o Davi a conheceu, ele deu o pai seu. Aí. A gente ri disso até hoje. Na rua, todos os crentes dão uma parte pra ele, não sabe que era mulher. Ou tumbar, chama de tumbar. O que você falou? É a saudação. Saudação do Yorubá, né? Depende, tem vários. Mas depende da nação. Tá bom, né, cara? Essa é uma nômade, por isso que eu trabalho para todos. E assim, a gente tá aqui. Mas sabe por que isso? Só pra fechar. Não, fecha. Ela é tão calma, ela tem tanta paz, ela tem tanto amor, e ela anda só com coque. As pessoas acham. E aí? Vai dizer o quê? E aí? Aí vai dizer que a pessoa dessa não tem Deus? Ó, não, peraí. Ela tem religião, pô. Não, esse é o problema. É aquilo que eu ouvia muito falar assim. Ela tem religião. Esse fulano de tal ali, pô, aquele cara ali é tão gente boa, o cara faz isso, faz aquilo. Pô, só falta estar na igreja, pô. Só não tá na igreja. Só não aceitou Jesus. Isso sempre me deixou maluco, eu falei, cara, mas esse cara tem mais Jesus do que muita gente aqui dentro. E Jesus passa longe de botiquim também, tá? Não, mas no caso dela, né? Não é só religião, é ela mesmo. Não, ela tem uma religião, mas o que ela é Cristo. Cristo não vem se oferecer. Não, tem pessoas que são como assim, boazinhas, mas por conta da religião, desde que você vai dizer. Entendeu? É condicionado. Faz a caridade e tal. Ela é assim. Agora. É o princípio dela. Isso, é a criação. É porque toda discussão ela sempre caminha assim, que a igreja, que a evangélica, isso aqui, que o culto e tal, tudo bem. Aqui naturalmente são pessoas, todo mundo, eu também, que viemos de uma religião. A gente vem só de mais uma religião só. Que tem ali um verniz de Jesus e tal, aquele temazinho, mas não é aquilo. E como religião, como toda religião, ela quer colonizar a outra religião e expulsá-la dali. A religião e política andam juntas. Elas se misturam porque elas são naturezas iguais. É humano. Cultura de dominação. Quando eu falo que alguém tem religião, ter religião é uma condição humana. Assim como ter uma fala, uma gíria, se vestir de tal forma. É cultural. Isso. Só que o problema todo é chamar isso de graça e de evangelho. Não é. Agora, ter o evangelho, de fato, é ter a mente de Cristo, pô. Ali transcende qualquer coisa. Ter a mente de Cristo é considerar o que Cristo é em natureza. Ele não faz propaganda de si mesmo. Ele não é camelô de si mesmo. Ele não quebra a vara despedaçada e nem apaga o morrão que fumega. Não, deixa. Ele pega ali a mulher cirofenícia lá e fala, tua filha foi salva agora. E não fala assim, não, agora vem pra mim aqui,
você vai ser formatado aqui pelos meus discípulos, vai saber o que você tem que vestir, o que comer e tal. Mas tá tudo bem, não, vai. Não existe forma. Vai, deixa aí. Centurião, né, cara? O centurião lá, o cara que era nada de fazia pederastia, o cara, ele era tudo de moralmente ruim, mas assim, não, nem Israel ouvi tanta fé e tá salvo, vai, fica aí. O endemoniado de Decápolis lá, ele tinha atravessado. Em Jesus não existe forma. Tem religião ali, tem cultura grega, né, em Decápolis e tal, era tudo misturado, ele tinha costumezinho, ele tinha realmente os seus cacoetes, e quando ele viu a legião saindo dele, é natural humano querer seguir aquele que o libertou. E Jesus ele é tão para o não condicionamento religioso que ele fala, não, vai para os teus familiares, vai para os teus, e isso já é o bastante. Olha a ênfase de Cristo, do Evangelho, da graça. Religião é humano, religião na terra. Não conta nada a ninguém. Não conta nada a ninguém. Não é assim, uma escola bíblica, vai no culto, vai na missa. Não é isso, é humano. Ele não entra em discussões humanas. E nem faz questão de você abandonar aquilo. Você e ele. Lembra daquele cenário lá de Eliseu com Naamã? E Naamã, quando ele recebeu a graça da cura, quis fazer a barganha que é religiosa. É normal você dar uma oferenda a um deus, a um sacerdote, a algum guru que te cure daquele mal. Mas Eliseu, tendo uma visão além, conforme o Evangelho, mesmo antes do Cristo histórico, ele falou, não quero esse presente, não quero esse dinheiro, essa grana, essa barganha. Mas ele tinha um problema religioso, quem Naamã. Ele falou, caramba, eu sou general, o meu rei, meu amo, ele se apoia em mim para fazer oferendas às divindades lá da Síria. E agora eu tenho em contato realmente com o que é realmente Deus, quem é verdadeiro, quem é Cristo. Olha só, estou falando aqui, estou entrando num termo extemporâneo. Eu conheci Cristo através de você, Eliseu. Verdade. Eu conheci o Evangelho. Então aquilo, como você falou, eu não consigo mais o quê? Acreditar naquilo ali. E aí, eu estou pecando eu vou pecar em continuar a fazer aquele ritual que agora não é mais crença para mim, mas é apenas o quê? Cultura. É apenas um costume. Condicionamento. Um costume popular ali. Já virou? É o doce de Cosme e Damião, que antes aquilo ali tem algum enredo, algum poder espiritual que você cria como tabu, e agora não tem, é só um doce, uma bala, você pega e abre e bota na boca. Ou uma festinha, né, junina, que antes você acreditava naquele santo, naquela divindade, você era devoto, agora não é mais, você só está indo ali comer o quê? Uma pamonha, comer um milho, e bater um papo, e agregar com a galera, bater papo, mas você deixa. Eliseu, segundo a graça, segundo o Evangelho, falou, vai em paz, meu amigo. Não precisa ter culpa não, deixa que o rei apoie você, vai naquela posição lá, naquela divindade lá. Aquilo ali é cultura, vai acabar, quando acabar tudo, isso vai acabar, é humano. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata, o Evangelho não tem preocupação em ficar disputando, dando tronco, igual quem disputa uma bola no futebol. Ele não entra nessa jogada, né, de que eu deixei de ir para a missa, para o culto, isso é tão humano, é uma religião como outra qualquer. O evangélico que deixou de ir no culto, ele deixou de ir na sua religião como outra qualquer. Os erros, tem falhas ali em relação ao que Cristo tem, que não é maior do que o espiritismo kardecista, mas o evangélico aprendeu a não ver, ele olha para fora e vê a falha lá do espiritismo e fala que ele vai para o inferno, assim como o espírita religioso, também religioso, tendo Cristo ou não, vivendo segundo a graça ou não, ele vai também olhar para ali os evangélicos e vai olhar e vai apontar tudo também que é de ruim, ou seja, são coisas que estão aqui atrás, são as idiosincrasias, os odores que nós mesmos nos acostumamos e só afeta o outro, é o mau hálito, eu não sinto mais de mim porque o olfativo já se enfadigou, e é assim, mas isso tudo é baixo, é de baixo, é discussão de baixo. Não é de cima, não. De cima vem o fruto, igual você falou, vem a paz, igual a tua amiga, né? Ela que dá uma paz no Senhor a ela, porque sempre tem um Senhor nela. Agora, eu dominá-la, eu tentar convencer que aquele ritual dela é errado. Eu ouço, gente. Não convém a mim. Ela me conta as coisas tudo, eu ouço, fico só ouvindo. Isso, porque a minha luta, isso é
carne e sangue. Nunca tem embora tenha um tema espiritual, mas como é humano, né? Como eu falei, é humano, é carne e sangue. Eu tentar convencer um candomblé que aquilo que ele crê é errado em si, de acordo com o ritual dele, é a mesma coisa de eu querer convencer um evangélico de aquilo que ele crê é errado. Então, eu uso todas as coisas dela. É uma luta contra a carne e contra sabe que eu não acredito, mas sangue. Embora tenha algum verniz espiritual nisso. Porque toda religião, ela vive de um verniz espiritual para justificar aquilo que é mais humano para a humanidade do que a própria religião. Se houver hoje um casal que, igual aos moldes de Lagoa Azul, que consiga chegar numa ilha deserta, né, que ele não saiba nada de fé, de Deus, de nada, um casal completamente neutro, humano, e ali tem um filho, tem uma família, e elas se procriem ali naquela ilha, a partir de algum momento, logo no início, eles vão criar alguma sistemática que vai corresponder a alguma divindade, alguma oferenda, não é? ou algum ritual que corresponda a uma religião. Seja por um motivo de algum fenômeno natural, porque apareceu um furacão ali, então logo que apareceu aquele furacão e devastou a ilha, após o evento eu sobrevivi, então eu vou ali e ofereço uma oferenda para uma divindade que é o vento, e depois daquilo ali, só depois de anos que aquele furacão voltou a passar, então eu já correspondo, caramba, né? O meu viés de confirmação está, se passou mal, eu ofereci, aquilo não mais aconteceu, demorou anos para acontecer, é porque eu ofereci aquele sacrifício, mas como na verdade aquilo é um fenômeno natural que ocorre de 10 em 10 anos. Então a discussão toda, todo evento de crise, não é em relação a ser de Cristo, a ser da graça, mas sim ser de religião. Esse é o problema, a religião é humana. Depois de Cristo ela não cessou. Antes de Jesus, o histórico, já havia. E ele não veio para combater o mal religioso, o mal humano em si. Ele quer que nós nos derivamos do mal. E dentro do modelo religioso, o modelo de vida, aquele modelo que ele deixou explícito, escancarado, para que nós nos afastássemos dele, nos guardássemos dele, é a figura dos escribas e dos fariseus, que pode estar uma arquetipia em qualquer campo, em qualquer área, seja na religião, seja na política, seja na convivência familiar, entendeu? Então assim, eu pego aquilo como uma variável e me encaixo. Então se for correspondente àquilo, à cultura, à doutrina de escriba e fariseu, que é hipocrisia, então aquilo é diabo, aquilo é víbora. Esse foi o diabo, essa foi a víbora que Jesus nos alertou, nos deixou para que nós viéssemos a guardar-nos deles. Foi a ênfase que ele deixou. Jesus, como eu falei, não é disso. A ênfase toda em Jesus está na hipocrisia, está na doutrina dos escribas e dos fariseus, tal como elas são, que propagam o fermento, que é o fermento da hipocrisia, é o fermento deles, aquilo que faz com que a massa cresça, né, sem realmente ser aquilo que ela é. Porque o princípio da mudança, ele está em eu mudar a partir daquilo que eu sou. Se eu mudo a partir daquilo que eu sou de verdade, a minha mudança é real. Agora, se eu mudo a partir daquilo que eu aparento ser, a minha mudança vira uma outra hipocrisia, vira outra falsidade. Então Jesus convida o ser humano a mudar a partir da realidade. Assim ele fala, as prostitutas, os publicanos, as meretrizes, né, os adúlteros, os moralmente incapazes, vos precederão no reino dos céus. Ele fala precederão mesmo, assim, não fala que os demais não iriam, mas eles iriam primeiro, porque eles deixariam de ser o que é, ou procurariam deixar de ser aquilo que é, porque ao longo da vida muitos de nós não conseguimos, mas a partir daquilo que eles são de verdade, não daquilo que eles falseiam de si. Então toda a mudança real é a partir daquilo que você é, daquilo que eu sou. Jesus diz isso logo para os inscritos. Isso, porque que uma puta vai entrar porque elas não chegam falando que não são.
Porque uma prostituta, ela pode também ser hipócrita também. Então, se uma prostituta ou se um publicano corrupto for hipócrita, eles vão estar debaixo do guarda-chuva do julgamento dos fariseus. Eles vão ser fariseus naquilo que eles são. Uma prostituta pode ser uma fariseia? Pode. Como? Quando? Uma prostituta. Um negro pode ser racista. Quando ela, em sendo prostituta, se apresenta como não sendo. Está entendendo? Como um publicano, um corrupto, ele pode ser um fariseu e pode ser uma raça de víbora, um diabo, um demônio. Quando o publicano se apresenta como um honesto, ele não está sendo aquilo que ele é. Mascarar a hipocrisia. Isso. Entendeu? Então assim, não é algo, tem que ser puta para ir pro céu, tem que ser. Não. Então assim, não é isso. A literalidade ela te caminha, você bater de cabeça no concreto. Não. Eu tenho que ser aquilo que eu sou, né, para eu realmente mudar. Eu só mudo a partir daquilo que eu sou de verdade, sendo aquilo bom ou ruim, apesar de que ninguém finge ser algo ruim, não. O fingimento ele parte do princípio de eu ser mal, fingindo que eu sou uma coisa boa. Eu não me lanço a sacanagem e vou fingir que eu sou um pilantra, né, sendo um cara bom para eu me dar. Não, então, a princípio você está fingindo que você é um pilantra, então você não é, então só por você fingir, você já está fazendo mal. Mas sempre o fingimento ele decorre do mal fingir ser o que é bom. Então, o nosso problema é com a realidade, é só isso. E a ênfase de Jesus não está em cima daquilo que é humano. Né? A ênfase da mudança, da capacidade da capacidade em si, da propriedade de se indignar. E não se indigna com nada moral, mas sim com aquilo que é falso, com aquilo que é hipócrita. Então, assim, o que nós compartilhamos aqui em relação à graça, ao Evangelho, muitas vezes ele sempre recai e retrocede naquilo que está no campo da humanidade, do humano, que é o religioso. Mas é importante a gente nunca estar retrocedendo nesse tema como uma ênfase primordial. Nós deixamos de ser evangélicos, nós deixamos de ser espírita, nós deixamos de ser católicos. Não, você realmente tinha religião. Não há nenhum problema em haver religião, como não há nenhum problema em haver ser humano e haver doença, em haver virtudes, em haver vícios. Nós não nos livraremos disso até a nossa morte física, como até o Marcos falou aqui. Né? O mal que eu quero, que eu não quero, esse já faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E religião está incluído nisso, está incluído nesse pacote. Mas a ênfase no Evangelho, ela descarta o condicionamento religioso. Ele não faz questão em pegar o endemoniado gadareno e formatá-lo de acordo com o judaísmo, de acordo com o monismo da vida, assim como aquela mulher sírio-fenícia que falou que não é bom lançar os pães, falou que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos meninos. Ela não deixou de ser da cultura dela, ela não deixou de ter ali os hábitos culturais e sociais da religião que muito provavelmente ela tinha, porque eu estou falando do ser humano, então ela tinha. Jesus respeita e não coloniza a mente, não estupra culturas. Então, o que ele estupra, entre aspas, o que ele bate de frente e entra de sola é na doutrina dos escribas e dos fariseus, que é baseada na falsidade e na hipocrisia. E qual é a pior mentira? Qual é a pior falsidade? É aquela que se comete em nome de Deus. Esse que é o pior de tudo. Porque ainda que eu cometa em nome de mim mesmo, né, ali na minha gestão humana eu consigo rapidamente me desvencilhar. Mas agora em nome de Deus a coisa fica mais difícil. Fica mais complicado, porque aquilo vai ser chamado de meu Deus, de minha fé, de meu tudo. Entendeu? Daí vem a queixa de muitos aqui, aí vem realmente a crise de muitos daqui, é que aquilo que eu chamei de meu Deus, chamei de minha fé, não era meu Deus e não era tampouco minha fé, mas um condicionamento religioso
que vai nos acompanhar também na nossa vida. Nós vamos ter conflitos, sim, vamos ter dúvida, pensar aqui, pensar ali, mas no fundo, no fim de tudo, compartilhando aqui a graça, a palavra, o mistério que é o Evangelho, que é aquilo que nos deixa feliz, que nos dá paz, que não se explica, não dá satisfação de si próprio, não faz ouvir sua voz na praça, não apaga o pavio que fumega e nem despedaça a cana quebrada. Ele não faz isso, não faz essa gestão, não faz patrulha, não faz prosélito, não corre o céu nem o mar, não se aproveita financeiramente de ninguém, não dá lucro, mas da felicidade, da paz, da alegria, da conforto, do acolhimento. E está todo mundo aqui experimentando isso. Está todo mundo aqui experimentando e se alimentando disso. Né? A reunião, o caminho, né? Ele segue o escopo. Tem que seguir o escopo do Evangelho, senão pode se chamar caminho, mas não sendo caminho. Vai ser mais um urubu chamado de meu louro. Então, enquanto estamos aqui, 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, em nome da graça do Evangelho, ali Cristo está. Ele está aqui sem dar alarde, sem fazer rodopios, sem ninguém se arrepiar. Talvez até alguém tenha se arrepiado por agora que eu falei isso. Tenha sentido alguma coisa diferente porque eu falei. Dei só sublinhei, botei marca texto. Mas ele falou, ele garantiu. É isso que ele deixou, é tão simples e parece ser absurdo, mas é simples. A simplicidade de um Deus é absurdo, ele tem tudo, dono de tudo, e se demonstrar, se revelar a simplicidade. É essa, e é isso, e essa é a verdade, porque nós vivemos e nós experimentamos. Não porque ninguém nos convenceu por algum discurso, por alguma ideologia. Nós provamos e compartilhamos, né, e sentimos. A verdade, ela existe por si só e ela não se responde por si só e não quer nem que alguém faça proselitismo ou faça apologia. Certa vez, né, Jesus ele sendo perguntado, no fim da sua vida como um homem, antes da sua crucificação, por um poderoso, o que é a verdade. Ali estava na mão dele toda a oportunidade de proclamar, defender algo como a verdade, mas ele era o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade ela não se fala de si, ela quer que a gente experimente e viva ela. Então aquilo era um prato cheio, para a religião era um prato cheio. Se Jesus fosse um chefe de religião, alguém inaugurando a maior religião de todos os tempos, ali era um prato cheio. Para deixar o cara para mitar em cima de Pilatos, não ia ser uma mitada do caramba, não ia ser Deus falando que é a verdade ali, verbalizando. E alguém, botaria um óculos escuro nele, né? Todo mundo ia levantar ele ali, né? Ia estar alguém escrevendo, e Jesus falou. E após Pilatos perguntar o que é verdade, respondeu Jesus, 50 páginas. E eu largou e todo mundo. Não, ele não é disso, ele não é disso. Não é disso. Então toda a angústia que nós sentimos, de onde nós viemos, ela é decorrente só de religião, mas nunca da graça, nunca do Evangelho. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estará, ele está aqui, está presente, porque nós estamos reunidos na simplicidade que ele determinou, que nos reunisse no seu nome. Fala aí, sobre isso. Essa questão dele estar aqui, onde está 2 ou 3, ali eu estarei e tal. O que você acha disso na prática? Tipo, a gente está aqui reunido, cada um chega com seus traumas, suas mágoas, suas coisas. Aí quando ele se faz presente é quando a gente sai daqui encarando o mundo, encarando nossas hipocrisias, enfrentando nossas mágoas, nossas tristezas, não passa o sinal vermelho, vamos dizer assim. A gente sai daqui porque Malaquias deixa isso mais figurado, né? Só quero saber se é exatamente isso. Malaquias 3, lá no finalzinho, ele fala que também, quando tem 2 reunidos conversando sobre as coisas dele, aí ele figura dizendo que Deus se inclina do trono para ouvir. Será aqui, aqui o trono, né, o templo de Deus, quando ele levanta, aí a gente sai daqui pensando como se fosse Deus estar em pé aqui, sai daqui e não passa o sinal vermelho, sai daqui fazendo, entendeu? A primeira coisa que eu olhei ali, cara, talvez eu vou xingar, entendeu? Assim, eu vou me exasperar e vai passar rapidinho. Na verdade, aqui é um momento só que Deus é assim, na caminhada, um conforto não, é onde eu chego. Aqui é igual chegar em casa num dia de trabalho, tirar meu sapato, como eu falei com o Guto aqui, esticar minha perna ali no alto do sofá e relaxar.
É só isso. Que não corresponde também, isso aqui não é religião, não, como a gente falou aqui agora, que não é isso. O fim não é aqui. Aqui é só mesmo um lugar de estacionamento, né? O nosso apelido estação, de caminhada, de reunião, de união, de estarmos juntos, sentir o calor humano. E a vida real mesmo é aquela que no dia a dia, no cotidiano. É ali que realmente eu vou ser no chão da terra, vou salgar, vou dar sabor, e vou ser aquilo que realmente eu falo que pretendo ser. Aqui não, aqui ainda está tudo muito naquele espírito de chegar e esticar minhas costas, de descansar um pouquinho. E também expurgar um pouco das angústias, das questões. Eu acho que é como você falou, o estacionamento é um posto de gasolina. Bota um combustível. Eu entendo também que durante o dia, semana. É a hora que eu vou colocar no espelho na frente de cada um para se enxergar. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido a história do culto. Primeira vez. Isso pra mim é bom, entendeu? A do Marcão a gente ouve sempre, a minha também. Hoje não ouvi de vocês, mas a dele eu ouvi, achei super interessante. E é o que a gente tem falado, é alimento mesmo, né? Pô, você olha pro Guto, você olha pra Vânia, você olha pro Marco, olha pro todo mundo, pra André e fala assim, caramba. Vê nada mais que um ser humano. Ontem eu falei isso pro meu esposo, ele, mas quem você quer voltar assim? Eu falei, cara, é isso, é olhar. O que o Marcão falou, é o espelho, entendeu? Não é aqui que acontece, mas terça, quarta, de repente aconteceu alguma coisa, caramba, né? Fulano, né? Como você falou, é o posto de gasolina. Mas às vezes, eu até vou um pouco mais além, Giovanni, até aproveitando o que a Márcia falou, às vezes isso que está acontecendo aqui acontece num ambiente sem dia e hora marcada, com pessoas que realmente creem e dura 5 minutos. Eu compreendo. Verdade. Compreende isso? No trabalho, né? Às vezes essa promoção dura 5 minutos só. Talvez aqui demorou que 2 horas e pouquinho, porque tem aquele, né? Tem realmente nós nos alegramos, isso aqui é bom pra caramba, é bom falar mesmo, aqui é muito bom. Mas tem situações que acontece isso, que eu estou reunido em nome de Cristo, num ambiente ali sem dia marcado como deve ser, uma situação, uma circunstância que dura 5 minutos, 10 minutos. Eu acredito que a situação de Malaquias seja exatamente essa. Isso, é essa mesmo. Senão, se não for assim, não tem como ser de outra forma. É isso que inclina isso. Comentário sobre o qual. Não pode ser de outra forma e que não seja de outra forma sem ser essa. Então vamos lá, pessoal, guardemos da doutrina dos escribas e dos fariseus e a gente venha lutar a cada dia contra a nossa própria hipocrisia. Porque nós podemos ser diabo e podemos ser os seus anjos. Estamos convidados a viver o dia de hoje. E, concluindo o que Jesus falou, né? Se vocês creem em mim, permanecerem em mim, vocês vão conhecer a verdade. Que é aquele versículo que fala isoladamente de João 32. Se vocês em mim acreditarem, crerem realmente na minha palavra, e aí em mim permanecerem, então vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. O que é a verdade? Olha, experimente e viva. Venha ver. Como falou é o que não é mentira, né? Natanael, o que não é mentira. É o que acontece. É o que é. Isso, que não precisa de prova, não precisa de patrulha e nem precisa de discursos para se firmar, né? Não precisa disso. Do contrário, não é verdade. É apenas mais uma ideologia. Valeu, pessoal. Obrigado aí.